nós estamos ao vivo aqui. Boas-vindas, bem-vindo a todos que estão entrando aqui agora. Eu sou Viviane, né? E se você não conhece o UOL, se é a primeira vez que você está... Se é a primeira vez que você está aqui, você não conhece o UOL. O UOL significa We Are One, nós somos um. E ele era um local físico em Belo Horizonte, onde a gente tinha aulas diversas, aulas de dança sênior, de biodança, atendimento de reiki. Então era um local de desenvolvimento pessoal. E o UOL, ele terminou, teve o tempo de duração dele. E em fevereiro agora a gente teve a ideia de passar o UOL para o digital. Então desde fevereiro que a gente está fazendo lives toda semana. E o objetivo dessa live é o desenvolvimento pessoal, é trazer pessoas das mais diversas terapias, diversas áreas, né, que tem realmente conhecimento, para falar aqui com a gente. Então o UOL continua com o mesmo objetivo. Oi Lu, que bom que você está aqui. Eu sei que muitas pessoas veem essas lives depois, né, 9 horas da manhã é cedo. Por coincidência, na semana que vem o nosso é às 10 horas, mas isso é porque a pessoa que vai falar com a gente está no Canadá e para ela lá tem uma diferença de hora. Então o UOL era um local físico que passou para o digital e a gente faz essa série One of Us uma vez por semana, né? E hoje eu estou muito feliz de receber a Eunice. Eunice, depois você me fala também, porque eu acho que você... eu tenho certeza. Você fez o curso de constelação que eu tô fazendo agora também. A Eunice, ela é reikiana, ela faz constelação familiar, ela faz barra de axis, ela faz mesa radiônica. Por falar nisso, eu não sei o que é mesa radiônica, a gente precisa fazer uma live para falar de mesa radiônica. E pelo que eu já vi, né, eu conversei com ela ontem, esse papo vai ser muito legal. Então eu já vou chamando ela aqui. Eu normalmente falo um pouquinho para esperar as pessoas entrarem, sabe? Mas eu vou te chamando bacana. Enquanto isso as pessoas vão entrando. Ei, Viviane, Oi, você tá boa? bom dia, tudo Bom bem? dia, tudo jóia? Olha, sempre que eu começo a live, né, que eu chamo a pessoa, eu convido ela para fazer uma coisa comigo. É porque eu acho que esses assuntos são tão interessantes, que tudo que é bom pra gente é que a gente quer pro outro, não é? Compartilha. A Marizinha Exatamente. entrando aí. Tudo que é bom pra gente é que a gente quer Ai, pro outro. Então tem um aham, aviãozinho aí embaixo, que toda vez eu convido as pessoas, né? Quem tá sim, assistindo, você também fazer isso. Porque às vezes a gente entra numa live, gente, eu era pra chamar fulano e eu esqueci. Então, verdade. aperta esse aviãozinho aí junto comigo, eu também vou fazer isso, e eu vou enviar para as Aham. pessoas aqui que eu acho que gostariam de assistir essa live. Ai, Vou perfeito. mandar aqui para Sil, vou mandar aqui para Rê, Essa ferramenta para mim é nova, é a vou primeira mandar. vez que eu Então, estou então me pronto. conectando. Então, você vai apertando o aviãozinho aí, ó, e aí ela vai Ótimo. avisando para essas pessoas que vai mandando para elas, né, no direct, Isso. que a gente está aqui e que talvez seja uma coisa interessante que elas queiram assistir. É Perfeito. isso. Beleza, eu já fiz aqui. Oi, Dê! Que bom, Dê, que você tá aqui. Eu acho que a Denise acorda tarde, Denise, porque normalmente você não vem aqui, não. Tô brincando. Denise é minha cunhada. Ah, legal. Olá, olá. Malu, olha, gente, tem muita gente bacana. E aí, eu sempre falo também que é pra gente interagir, né, com as pessoas, então elas podem fazer perguntas. Se a gente souber responder bem, né? Se a gente não souber, a gente vai pesquisar Isso mesmo. e depois a gente fala. Eu lembrei Isso agora, mesmo. esses coraçõezinhos aqui. Ah, muito bem. Esses coraçõezinhos que sobem aqui,
Também eu aprendi isso. Olha, quanto mais coraçõezinhos, mais o Instagram entende que essa live é legal. E aí ela avisa para as pessoas, Ah, não certo. é? E, gente, Show. eu adoro esses coraçõezinhos, então vocês podem colocar. E eu vou colocar aqui, ó, também o tema da live que está perguntando aqui, ó. A gente vai falar, o tema é curando feridas com a constelação familiar. Então, eu vou escrever aqui, ó, constelação. Opa, esse corretor aqui, constelação familiar. Isto. Aí eu publico aqui, ó, e fixo esse comentário para as pessoas saberem, Ai, né? ótimo. Perguntaram aqui o tema de hoje. Então, hoje a gente vai falar de constelação familiar. Eunice, começando aqui, eu queria que você, primeiro, falasse como que você conheceu, falasse um pouquinho de você, como você conheceu a constelação familiar. E o UOL, ele tem o objetivo de falar de coisas que as pessoas nunca ouviram falar, de levar esse conhecimento primeiro, sabe? Então tem Uhum. gente que nem tem ideia do que seja constelação familiar. Então eu queria que você falasse como que você conheceu e o que é a constelação, tá bom? Tá, vamos Pode, lá. fica à vontade. Então, tá ótimo. Então, Viviane, a constelação, ela entrou na minha vida, deve ter mais ou menos uns 3 anos. Quando eu me conectei com a constelação, eu falei, gente, o que que é isso, né? E comecei a me questionar. E eu vim de uma base muito religiosa, sabe? Igreja evangélica e tudo. E aí eu comecei a questionar, falei, mas eu queria saber o que que é. Eu sei que eu fui assim, em Belo Horizonte, eu fui em todos os encontros. Tinha lá na Serra, eu ia, onde que tinha, eu ia. Então eu conheci vários grupos de constelação. E querendo mesmo vivenciar, entender, porque a constelação em grupo, principalmente, não tem como te explicar o que que é, você tem que vivenciar, né? Pra você sentir o que que é, qual que é a força que tem ali na constelação. E eu fui à procura disso. E aí começou o meu despertar, né? Porque a princípio começou na constelação familiar. E uma coisa própria mesmo, de eu querer conectar com algumas questões minhas e querer entender essas questões, sabe? Querer fazer parte, querer olhar para dentro de mim. Então Então tem mais ou menos a constelação foi a primeira coisa que você fez nessa área de terapias? porque tem, por exemplo, tem 3 anos, né, que eu comecei, que eu me conectei com a constelação. Então, assim, foi da constelação, aí eu fiz o Reiki, que foi o primeiro, e fui me Interessante. mergulhando, mergulhando, estudando. Hoje a gente tem essa ferramenta que é a internet que facilita muito, né? Uhum. Então fui vendo vídeos, o universo foi me trazendo o que eu precisava nesses momentos, sabe? E foi assim, eu tenho um antes e um depois. Uma Da Eunice antes e uma constelação. Eunice depois. É. Mas a constelação mesmo, eu fiz sim com os mestres, né? Que você está fazendo, que é o Alex e a Juliana, que eu amo muito. São São pessoas muito maravilhosos, especiais. gente. Nossa, São, são são muito pessoas muito bacanas. especiais. E aí, quando eu iniciei, que fiz o ano passado, né? Foi um momento, assim, crucial na minha vida, porque eu perdi meu pai e foi um momento muito delicado, porque eu era muito apegada a ele. Então, eu precisei, assim, de estar sendo sustentada pela base da constelação familiar nesse momento. Então, foi assim, foi uma coisa perfeita que o universo me trouxe na hora certa, sabe? Então, o ano passado foi todo estudando constelação. E aí eu vim estudando também outras técnicas da constelação. E Mas aonde explica o eu que é constelação para quem nunca ouviu falar. Eu nunca ouvi vamos lá. falar constelação. Engraçado. Eu conheci a constelação porque no UOL teve uma época que tinha constelação familiar. Então, vinha uma pessoa e fazia uma vez por semana. Então tinha uma faixa do lado de fora, constelação familiar. E vira e mexe as pessoas falavam, o que é isso de constelação? Ficavam curiosos para saber o que que é, né? Por causa do nome. E aí O depois nome passou no é. Fantástico, né? Foi naquela época que passou no Fantástico. Então, quando passou na televisão, as pessoas tiveram curiosidade, aumentou a curiosidade delas, né? Aumentou. Isso.
é verdade. Então explica, o que é constelação, para quem nunca ouviu falar? Vamos lá, a constelação, ela é uma técnica, é uma terapia breve, né? E ela foi sustentada pelo alemão, que é o Bert Helling, e que é um alemão e ele trabalhava já com algumas terapias em grupo. E dentro dessas terapias que ele trabalhava, ele foi fazer um trabalho na África. E na África ele percebeu algumas dinâmicas familiares, sistêmicas, que se repetia, e ele foi trabalhando, começou a estudar esses grupos, né? E é onde ele veio sustentando as três leis básicas sistêmicas, que é da constelação familiar, que são as três leis do amor, que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia, que é da ordem, e do dar e receber. E ele percebeu que quando uma dessas leis não estava de harmonia, né, não estava equilibrada, trazia conflitos, traziam sintomas e desequilibrava ali aquele sistema. Então, aí surgiu, né, uma sementinha da constelação familiar. E aonde ele foi se aperfeiçoando e sustentou toda essa base que a gente tem hoje da constelação. Então, a constelação, ela é uma forma que a gente tem de olhar para o nosso sistema familiar. Eu falo até um pouco sobre como se a gente fosse um drone olhando por cima do nosso sistema e levando luz para onde está ali emaranhado, para onde que está aquele desequilíbrio ali na família que não está deixando essa energia fluir ali, né, nesse campo, que a gente chama, né, esse campo todo de campo morfogenético, né, que é um Uhum. campo que, na verdade, é como se fosse a consciência do nosso sistema familiar. Então, esse campo todo, ele tem uma consciência, ele tem uma memória que tudo aquilo que não foi visto lá atrás, que de uma certa forma não foi, seguiu essas ordens, ele quer ser lembrado de alguma forma. Então, Uhum. ele traz isso pra gente, né? E é onde a Ou gente tem essa seja, oportunidade. ou seja, a gente tem um sistema que segue essa ordem. Se essa ordem é quebrada, existe uma Ex- desarmonia, né? A Marisa escreveu exatamente. aqui, é uma ferramenta energética para o desmaranhamento. Sacanagem você escrever essa palavra para eu ter que falar aqui agora. Desmaranhamento de nós, que nós mesmos criamos, né? Mas é isso mesmo, Marisa. Ô, Exatamente. gente, pode escrever aqui, viu? Vou interagir, não é de duas só, não. A gente fez uma live logo que eu comecei com a Nina sobre constelação familiar. Então, se vocês quiserem saber mais sobre constelação, tem essa live aqui. Mas hoje, né, a gente já falou um pouquinho o que é constelação, então é um sistema. Então, no meu sistema familiar, eu crio relações com as pessoas, né, com os meus familiares, com os meus ancestrais, né? E esse sistema, ele segue, ele deveria ser harmônico, né? E aí, quando é quebrado, eu tenho desarmonia. A Marisa tá falando, linda, Eunice, parabéns. O meu esposo tá falando que meu filhinho tá mandando corações. Então pode mandar corações aí, porque eu Que adoro show. esses corações. Isso mesmo. E então vocês podem ver essa live. Só que hoje a gente vai trazer a constelação de uma forma um pouco diferente que eu nunca vi. E isso eu queria que você falasse. Gente, constelação na água. O que é isso, Eunice? Me explica. Então, Viviane, na verdade, é muito interessante, porque dentro disso eu comecei a estudar outras técnicas, né? Dentro da constelação. Então, eu trabalhei com a água, trabalho com as cartas e os bonequinhos, e também em grupo. Mas a constelação na água é uma coisa que já vem lá de trás, dos nossos ancestrais. Não sei se você vai lembrar, mas tinha uma brincadeira na festa de São João, a brincadeira da bacia, onde as pessoas colocavam uma bacia e colocavam ali, eu acho que papeizinhos com Ah, alguns ele abria! pretendentes. Exatamente, já era isso, né? Então a gente somente aperfeiçoou, trazendo essa técnica para o campo da constelação. Porque a água ela é uma condutora de energia. Então, assim, o movimento que é feito na constelação na água, ele é super rápido. E ele é super rápido e ele, assim, ele tem uma força tremenda.
Então, assim, é os bonequinhos, né, que a gente representa ali na água, colocando na água. E esses bonequinhos, eles fazem ali um movimento. Então, os bonecos que são representantes, né, que a gente usa na constelação, é, quando a gente coloca na água, ali tem a memória, né, que a gente chama do campo morfogenético. E como a água é uma condutora de energia e a gente está falando de um campo quântico, a resposta vem, Oi, sabe? Eunice. Ah, Quando a Marisa falou comigo de constelação familiar na água, igual a Marluz está falando assim, constelação na água, é na água. Mas olha só, quando falou constelação familiar na água, eu pensei, porque na biodança a gente tem renascimento na água, mas a gente realmente entra todo mundo dentro d'água. sim, Entendeu? Aí na hora que falou na água, eu falei assim, ué, gente, entra todo mundo numa piscina. Aí a Marisa falou comigo, eu tô fazendo online. Aí eu, pronto. Como que, como que entra todo mundo dentro da água online? Meu Deus, o que é isso? Aí agora você tá explicando direitinho. é sensacional, né? Porque quebra todos os nossos paradigmas, né? Como isso, né? E o Então não é a resultado gente que entra na água, são os bonequinhos são que os entram na água. bonequinhos. Ah. Isso. São os bonequinhos. Aí a Marluz E falou, imaginei que tinha que mergulhar nesse frio. Eu também imaginei na época que eu ouvi falar disso. Ai, ai. ai, ai. E Não, não aí? vai ter que vai entrar na água. E é os bonequinhos, sabe? Eu até trouxe aqui para fazer uma apresentação para vocês verem como é que funciona. Uhum. Mas você acha que faria agora ou Você vai, depois vocês? a gente vai precisar de mais ou menos quanto tempo para fazer? Porque eu gosto de Não, é bem deixar isso para o rapidinho. final. Então vamos deixar um Ah, pouquinho então para o deixa. final? Então, ótimo. Tá. Perfeito, perfeito. Então vamos falar um pouquinho mais da constelação. Então você começou a acrescentar técnicas, né, da constelação. Aí você usa cartas também? Como assim? Também. Então, as cartas, na verdade, hoje a gente tem vários tipos de cartas, sabe? E eu trabalho com a coleção que a gente chama de OH, que são cartas como essas. São figuras, né? São vários artistas que fazem alguns desenhos. E as cartas, Viviane, tem várias formas de trabalhar com as cartas. Na verdade, eu sinto o campo a princípio para ver como que eu vou estar trabalhando com as cartas. Então, dentro do que eu sinto, eu coloco ali as cartas. Então, por exemplo, se na constelação, na água, eu coloco ali um bonequinho representando o pai, um bonequinho representando a mãe, as cartas eu tiro com a intenção de que cada carta seja aquele representante. Só que o mais sensacional nisso, que não é eu, não é o oráculo, né? Não vai ter nenhuma adivinhação. Mas quem vai olhar para a carta e vai ver o significado e o que essa carta traz é o cliente. Então, a gente trabalha aqui com o inconsciente, é tudo aquilo que está abaixo ali do iceberg, né? Então, é o Isso. inconsciente que vai estar colocando para fora o que a carta vai estar Deixa eu só, trazendo para ele. deixa eu só falar uma coisa que eu acho importante aqui nesse canal, Sim? que a constelação não tem nada a ver com religião. Não tem. Tem Não nada a ver com tem. religião. É porque a gente começa a falar de cartas, aí as pessoas já, né? Não tem Isso. nada a ver com religião. Mas eu queria saber uma coisa específica, porque você falou assim, quando eu comecei a estudar constelação, porque eu era muito religiosa, e aí, como que foi isso para você? Aí, só um minutinho, deixa eu ler o que a Marisa falou assim. As cartas também trabalham de acordo com o campo. O campo morfogenético é sempre soberano. É sempre soberano. O campo morfogenético é a união dos nossos campos, né? E maior que isso, né? De algo bem maior. Então me conta como que foi isso para você, apesar de não ter nada a ver com religião, ela traz algumas verdades pra gente, né? Que podem Isso. confirmar, dependendo da nossa religião, ou conflitar, às vezes. Como foi isso para você? Foi muito questionamento. Foi de muito questionamento, porque batia com meus princípios naquele momento, né? E eu me questionava muito. Então, aonde eu acessei vários grupos,
exatamente para questionar isso. Então, assim, o que eu percebo hoje, com a minha maturidade de hoje, tudo que eu vi de constelação até este momento, é que o trabalho da constelação depende muito da crença de quem está conduzindo, quem está facilitando. Então, eu vi, sim, constelações que levavam muito para o lado espiritual. Eu vi constelações muito do lado pedagógico mesmo. Então, assim, tem várias vertentes das constelações, e todas levando em consideração os princípios do facilitador. Não tem Então, como, né? Ele é uma pessoa, né? Ele tem o campo dele. exatamente. Agora, o que me fez assim virar a chave e falar assim, não, faz muito sentido, foi a questão dessa memória, do campo morfogenético, né? Essa memória coletiva, né, que a gente chama aí desse campo morfogenético. Aí eu comecei a questionar no mundo animal, e é onde eu vi a questão ali das tartarugas, que me deu uma chave, tipo assim, aquela memória ali daquelas tartarugas que faz o buraco, afunda os ovos, e sem ninguém estar ali para explicar para elas que naquele momento vai ter um momento certo delas irem e todas vão para a direção do mar ao mesmo tempo, isso virou a chave. Gente, não, tem algo mais sim. Fez muito sentido para mim naquele momento, sabe? Então foram uma das coisas assim que veio encaixando, sabe? De forma científica mesmo, sem estar no campo aí do senso comum. Então, meu Isso. caminho foi muito nisso, sabe, Viviane? Muito de questionamento, muito. O E Bert fez Hellinger, sentido. ele era padre, né? Exatamente, Ele era padre. exatamente. E eu imagino que isso também deve ter conflitado ter sido conflitante para ele em algum momento. Porque sempre que a gente depara com uma verdade, porque a constelação é uma verdade, é um fato, né? Às vezes ela conflita mesmo. Isso me fez lembrar de um negócio que tem nada a ver aqui, mas se fez eu lembrar, é para eu falar. Isso, é o campo, é o campo. É porque eu amo a história de Paulo, sabe? Paulo de Tarso. Sim, Eu amo a história dele. E a história dele, muitas pessoas não conhecem. Ele perseguia os cristãos, né, na época do cristianismo. Então ele isso. ia perseguir, só que quando ele chegava lá para perseguir, o coração dele falava assim: nossa, gente, isso é bom. Mas ele aprendeu dentro da caixinha que ele tinha que perseguir. E ele continuava perseguindo os cristãos. Até que uma vez ele ia perseguir Ananias, né, lá na cidade de Damasco. Quando ele estava indo para lá, Jesus aparece para ele e fala: ô, por que você me persegue? Aí ele ficou cego, os amigos foram embora, ele foi para Damasco, Ananias, que é quem ele ia perseguir, foi intuído de ir lá para poder curar os olhos dele. E Paulo entrou num parafuso que ele ficou 3 anos isolado, porque aí o que ele sentia, a verdade de Cristo, né, conflitava com o que ele tinha aprendido. E aí ele mudou de nome, né? Ele era Saulo, mudou para Paulo, e ele foi o maior divulgador, né, do cristianismo. Então, Trabalho assim, dele foi. eu acho que em níveis diferentes, né? Todo mundo, uma hora passa por isso, porque a constelação não tem nada a ver com religião, eu repeti isso umas 1000 vezes, né? É Mas, verdade. mas às vezes, como a religião, ela saiu, as religiões todas, elas foram feitas por homens e elas saíram um pouco do religare, né, que é a religião te religa. Uhum. Então, então, muitas vezes elas têm, por exemplo, assim, um ponto ali que conflita com a verdade, né? De algum modo, todas têm, todas são lindas, porque todas te religam, Sim. mas, mas sempre tem algum pontinho ali. Então, num certo nível, sempre conflita. Eu também sou de uma família muito católica, né? Uhum. E de uma forma ou de outra, a primeira terapia que eu aprendi não foi a constelação está sendo a última agora, porque eu ainda estou em curso, né? Aham. Mas foi a cura prânica.
E eu só fui fazer a cura prânica porque me falaram que os padres e as freiras daquela região estavam fazendo. E aí eu fui fazer. E a cura, a cura prânica, ela trabalha com energia de uma forma muito clara, igual a constelação. Então, ela de uma forma ou de outra, ela choca com alguns conceitos que a gente tem. Eu li aqui a Luciana, desconcentrei aqui, Luciana. Ed, minha amiga, Ed Prudêncio, como vai? Então é isso, vamos falar mais da constelação. Não sei por que veio essa história de Paulo na minha cabeça, mas Mas se é veio era para lindo. falar. Sim, é uma E o história linda. engraçado, e sabe o mais engraçado? Olha só, depois que eu aprendi essa história, que não foi dentro do catolicismo, né? Que eu aprendi essa história, foi lendo Paulo e Estevão, e eu entendi várias coisas dentro do catolicismo. Tipo assim, que Paulo, por exemplo, ele ia divulgar, né? Divulgar Cristo, e aí chegava nas comunidades, falava sobre Cristo, e fundava uma comunidade ali. Aí ia para outro lugar, fundava uma comunidade ali. E aí teve uma hora que tinha tanta comunidade e tinham homens e os homens brigavam, né? Falava com ele, Paulo, Uhum. ó, os coríntios estão brigando lá. E ele não tinha mais tempo para ir. Aí o que ele fazia? Carta aos coríntios, carta aos romanos, carta, né? Então eu comecei a entender coisas da minha religião a partir do momento que eu abri um pouquinho para a verdade, né? Para Que essa interessante. é o que a gente chama hoje de despertar, que está todo mundo despertando, né? Porque É verdade. chegou o momento de despertar, não tem mais jeito. E é isso, e eu já estou falando demais. Eu gosto que o convidado fala mais que eu aí. Eunice, então tá. Fala um pouquinho mais da constelação. A gente já está dando meia hora de live, né, gente? Esse negócio passa muito Nossa, rápido. passa rápido. Passa muito Muito. rápido. Então fala um pouquinho mais da constelação para a gente poder fazer um exercício, né? Igual você Tá. falou aí, que ia mostrar pra gente. Então, e a minha procura também, né, nas constelações foi uma coisa muito de cura, sabe? Interior mesmo, assim. Ah, Pra, peraí, pra eu. só um minuto. A Marluce, tá, por favor, fala de novo as leis da constelação. Sim, vamos lá. São três leis, né, que a gente que é baseada. Então, a primeira lei é a do pertencimento, onde que todos têm o direito de pertencer, inclusive aqueles abortos, o alcoólatra, o assassino, o estuprador até. Então, todos esses que, de uma certa forma, muitas vezes eles são excluídos, eles têm o direito de pertencer ali naquele sistema familiar. E é onde vem os emaranhamentos lá na frente, porque os descendentes, de uma certa forma, eles querem compensar isso que não foi visto aqui atrás. Então, onde vem essas questões. Então, nós temos aí a lei do pertencimento, a lei da hierarquia, a gente fala de ordem também, que é onde todos que vieram antes da gente, eles são maiores do que a gente. Então, os avós, né, os pais, os todos que vieram antes mesmo, eles são maiores do que a gente. Os irmãos, o irmão mais velho, ele é maior do que o irmão caçula. Então, a hierarquia, ele vem primeiro, né? E, às vezes, o caçula faz papel do irmão mais velho, aí isso traz o desequilíbrio ali na família. Então, todos têm o seu papel e todos têm que se colocar nesse papel. E tem também a lei do dar e o receber, onde a gente vê, né, no relacionamento, quando um tá dando mais, outro tá dando menos, existe esse desequilíbrio. Agora, eu acho interessante que essa lei do dar e receber, a gente não consegue dar para os nossos pais o mesmo que eles deram para a gente. Porque a vida, né? Eles nos deram a vida. A gente não consegue devolver para eles isso. Segue. Como que a gente vai equilibrar essa lei? A gente vai equilibrar sendo uns bons pais, sendo uma boa mãe, sendo um bom pai, onde a gente vai pegar o que a gente recebeu e transbordar,
né, levando, fazendo esse acesso, fazendo esse movimento para a vida, né? É uma coisa Uhum. assim sensacional. E é onde vem os desequilíbrios, tipo assim, eu como filha, eu não faço esse movimento de transbordar esse amor e acabo olhando para trás, né? Querendo devolver algo ali, eu não tenho como fazer esse movimento e traz um desequilíbrio lá na frente. Então, todas essas leis, elas trazem uma dinâmica que onde desequilibra, onde fica emaranhado, né? Então, são essas três leis. Você falou dos irmãos, né? Não tem jeito. O irmão mais velho tem características de irmão mais velho, né? De O irmão irmão mais mais novo velho. tem características de irmão mais novo. Uhum. E me chama muita atenção, por exemplo, também quando tem pais que adoecem, que ficam acamados e que os filhos acabam tratando eles como se fossem filhos, né? Não é que você não possa cuidar, você cuida deles, mas você entende que você é filho, não é? Porque Exatamente. quando troca, quando inverte o papel, é onde tem um conflito. Não flui. É como se fosse um rio, veio a imagem aqui na minha cabeça, né? Sim, É como se onde fosse tem um que rio. fluir, tem Se que você, se fluir. você cria aquele nozinho ali, né? Você cria uma barragem e aí não flui, né? Aí Agora, uma, cria. uma coisa que a gente tem que é difícil, né, em alguns momentos, mas é entender que os nossos pais, eles, eles são maiores do que a gente nesse momento, né, de que a gente tem que dar uma assistência, sim, né? Mas eles sempre vão ser maiores do que a gente. Se a gente, de alguma forma, levar o julgamento, levar o coitadinho, e esses sentimentos faz com que a gente fique maior do que eles. Então, Uhum, assim, são sentimentos que a gente não tem que ter, não. Eles são os nossos pais, então eles sempre vão ser maior. E não deixando, né, de fazer esse papel aí, que é de realmente dar uma assistência quando for necessário, né? É uma isso dinâmica mesmo. que a gente tem que estar se vigiando, assim, porque eles são maiores, né? Uhum. A Marisa escreveu aqui de novo, eu perdi. Esse campo energético é aquilo do qual somos constituídos. Somos energia num corpo humano. Bert quebrou crenças e padrões. A Marisa, ela também é uma consteladora fabulosa, então por isso Ela que é ela está índia. incluindo tanta coisa aqui pra gente. Ô Marisa, você escreveu aqui, quem não leu, leia, sem preconceito, é muito rico. É o Paulo Estevam que você está falando? Eu acho que é, né? Então, no fundo, somos todos representantes de algum ancestral, para que eles sejam Sejam vistos. vistos. Marisa, é muito lindo e é muito simples, né? A gente que complica as coisas, não é? Se a gente É, for ver assim, no fundo é simples, não é complicado. A gente que emaranha tudo, a gente que faz essa bagunça, essa coisa. Então vamos lá pro exercício, Eunice, como que é? vamos. É interessante que você falou isso, desse ser simples. É uma das frases que eu escuto muito depois de uma constelação, né? Depois do processo da constelação, é que depois da constelação fica mais leve do que a dinâmica que estava anterior. Quer dizer, pode ser mais leve, não precisa de ser pesado, né? Porque às vezes a Uhum, gente pega coisas, histórias ali, coloca uma mochila de pedra nas costas e vai caminhar para a vida, né? Então, assim, é devolver para quem é, né? Aquelas questões ali e seguir de forma leve, fluida, né? Para a vida. porque a vida tem Então, que ser leve e fluida, né? Eu conversei com uma exato. pessoa aqui, com a Elis, ela é uma graça também, sobre barra de aças, eu conversei com ela. Ai, Deus. E ela falou o seguinte, que ela faz um exercício sempre. Toda vez que ela tem que fazer alguma coisa, ela para e imagina, isso para mim vai ser leve ou pesado? Então sente o Exato. corpo dela. Oh, é muito interessante. Você imagina, você já imagina não, você pensa, né, visualiza aquilo, você já sente se vai ser leve ou pesado. É incrível isso, né? E o seu corpo E responde, né? responde, responde. É incrível. É só a gente prestar atenção. A gente que não presta atenção. Né? A gente Uhum. não para prestar atenção, gente. Igual essa semana, uma loucura. A vida fez. As coisas passam tão rápido que você fala, gente, hoje já é sexta-feira. Tipo, o que eu fiz, né? Que tanto de coisa que eu fiz que me ocupou o tempo todo. Então tá, Mas é vamos lá. verdade. Tô muito faladeira Então, hoje, né, Maria?
Então, Viviane, aí dentro de tudo de toda essa aprendizagem, né, que eu tive aí nesses últimos tempos, eu acabei aperfeiçoando o meu atendimento com eu acabei fazendo um combo de três técnicas da constelação, na onde para mim fez mais sentido. E fica de forma que fica mais clara para o cliente as questões. É como se eu pegasse ali um quebra-cabeça, algumas peças, e encaixasse, sabe? E eu tô achando Uhum. muito interessante o resultado disso. Então, eu trabalho com as constelações. Vou virar aqui um pouquinho para para eu começar só a mostrar para Tá, você viu que é vocês. nessa setinha assim, né? Tem uma setinha pra cá, outra pra lá. É isso mesmo, Isso, beleza. né? Ótimo. É, E- isso. Tá certo? Tá dando? Tá dando pra ver. Você pode abaixar um pouquinho só porque a gente tá vendo. Isso, melhorou. Eu vou só mostrar aqui. Aqui é o campo que eu coloco como campo dos bonecos, né? E aqui já é feita algumas dinâmicas na verdade, eu gosto de entender que é o seguinte: aqui eu trabalho com o mental do meu cliente. Então, aqui ele mesmo coloca aqui os bonecos na posição e aqui já diz muito sobre o sistema familiar dele. Então, aqui realmente é aquela parte mental. E a gente vem aqui como um drone, né? Para ver aonde que está ali a questão desse cliente. Então, eu fiz esse combo, onde eu trabalho aqui com os bonequinhos e, em seguida, depois que o cliente montou esse campo, eu deixo como está e venho para o campo aqui da Pra água. água. A gente não precisa entrar Isso, na água, só. só os bonecos. E aqui, Ah. Viviane, aqui os bonequinhos. E aqui eu Ah. intenciono cada bonequinho e coloco, sem imaginar onde, só coloco que o campo já faz o movimento dele. Não sei se vai dar para vocês perceberem que existe um movimento que é feito naturalmente, Uhum. né? Então aí a gente já vê para onde. E tudo tem um porquê, né? Tipo assim, para onde que o boneco tá se movimentando, para onde que ele está olhando, para qual direção que ele está indo. E a gente sente o campo, né? Quando a gente tem essa sensibilidade, os bonecos conversam com a gente. Então, assim, tem momentos que eu sinto, né, que o boneco tá querendo ver mais alguém no campo, tipo isso, sabe? É uma coisa assim, dentro do campo morfogenético mesmo que vem pra gente, né? Então, Gente, que interessante esses bonequinhos grudando aí, ó. isso. Olha pra você ver como que funciona. Muito legal, gente. E o cliente, né, dentro ali Hum. do atendimento, que ele já está ali dentro do campo, ele tem dentro da alma dele, já faz um movimento. Porque, na verdade, como eu te disse, ali eu trabalho com o mental, né, no campo, aqui é o movimento da alma. Então, os mesmos representantes que eu coloco aqui no campo, eu coloco aqui. Então, por mais que as historinhas do cliente colocam que é assim, assim, assado, aqui mostra pra gente a realidade, o que está na Uhum. alma. Uhum. Então, a resposta que vem é de forma tão profunda que traz pra gente a verdade, sabe? E é interessante, esses dias que eu aprendi isso, eu não Uhum. tinha essa consciência, que esse movimento, na verdade, ele é feito internamente, né? Internamente. Ele é feito internamente. A Rafaela falou que amou isso e a Marisa falou que tá ótimo. Constelação aquática funciona tão bem quanto a presencial. Gente, todas as terapias, tem algumas que não liberaram ainda para ser online, mas todas as terapias funcionam online porque trabalham a energia, né? E a Uhum. energia, ela tá fora desse tempo e espaço, né? Ela tá Exatamente. fora desse nosso limite, porque a gente que é Uhum. limitado. A energia não, a energia, ela não tem tempo e espaço, então ela pode ser feita online, não tem problema. A Marluz está Não, aqui, fantástico, constelação na água. Fantástico mesmo. Eu fantástico. tô amando. Eu já vou marcar, já vou É marcar pra Eunice um dia aí.
Ai, E Eunice, as muito bacana. respostas é muito rápida, Viviane. É muito rápida, assim. E logo, né, a gente tem aí um trabalho que a gente faz das frases de cura, né, que tanto se usa na constelação, que é ter essa consciência, né, de estar aqui como um drone, olhando isso por cima, ter Uhum. esse ser como espectador né, de uma forma nova de estar olhando para o sistema, e vem as frases de cura. Então você tem a possibilidade de curar sentimentos ali de um pai que morreu, de uma mãe que morreu. Então, assim, você acessa coisas e é hiper poderoso, né? Acessam A, coisas que você não tem como acessar de forma natural, né? a Rafaela está perguntando se na água, eu acho que você já respondeu parte, né? Se na água, depois a consteladora faz alguma intervenção e como seria? Então tem essas frases de cura. Sim, tem as frases de cura e a gente tem aí logo em seguida eu trabalho com as cartas, né, com os decks que que aí dentro desse campo morfogenético, as cartas elas estão a serviço de algo maior. Então as cartas elas trazem esse alinha mais alguma coisa dentro disso tudo, né, que a gente pode acessar. Então as Uhum. cartas o próprio cliente vai colocar para fora ali o que ele está vendo, né? Porque na mesma carta que eu vejo uma coisa, pode trazer por exemplo, uma carta como essa. Para mim, eu tenho uma interpretação, para o cliente ele tem outra. E como as cartas estão a serviço e elas são intencionadas, o que vem é exatamente essa conexão que falta para o cliente acessar, né? Eunice, Ah, a Elizabeth está falando que live linda, estou apaixonada. E a ah, que Marluz falou: legal. esse isolamento com a quarentena veio para aflorar todas essas terapias de cura quântica. Podemos romper as barreiras da distância, com certeza. Eunice, eu quero fazer uma proposta. Não sei se você vai Diga. topar, não. É, eu queria que a gente fizesse um exercício com esse grupo. Esse grupo que está aqui agora. 15 Sim. pessoas, entendeu? Aham. Porque a gente não está aqui à toa, vamos É dizer verdade. assim. Né? A gente não tá junto aqui à toa. Tem gente que nunca assiste as lives no sábado, né? Que a gente faz todo sábado. Tem gente que não Aham. assiste tá aqui. Tem gente que Aham. assiste todo sábado e eu não tô vendo aqui. Ou seja, Aham. a gente não tá aqui à toa. É Então, verdade. tem como fazer, usar. Aí você pode ver o que fazer, né? Porque eu entendi que você trabalha com os bonequinhos, depois você trabalha na água e depois você faz as cartas. Mas aí você Isso. pode sentir aí e ver Aham. o que deve ser feito aqui para o grupo. Talvez como uma mensagem geral assim do que o grupo precisa. Ó, a Marisa falou: terapias energéticas só não funcionam com quem não se abre por causa da resistência própria. É por causa das crenças, né? Então, tempinho. Aí, ó, a Ana, eu topo. A Ana é uma, né? Que ela não tem tempo de assistir as nossas lives. Aham. E hoje ela tá aqui, tá vendo? Então tem algum propósito. Fantástico exercício proposto. Também achei. Então vamos lá. Então vamos lá. Deixa, deixa eu. Vamos pensar aqui que a gente vai. Pode fazer no Sa- seu tempo, tranquilo. Sabe o que eu acho hiper interessante, Viviane, esse trabalho seu? É esse compartilhamento, né? A gente está passando por um momento, na verdade, que a gente nunca viveu antes, né? E como é importante a gente estar compartilhando toda essa expansão, né? E as pessoas Uhum. estão conectando com isso, né? Então, assim, eu acho muito rico, sabe? Tudo Eu, isso. eu também acho. Eu acho assim, é um momento que é uma honra pra gente estar passando por ele aqui agora, né? Por esse momento Exatamente. de verdades, né? Porque o Apocalipse traz mensagens, né? De verdade. E é esse momento que a gente está passando aqui agora, Aham. onde as verdades estão sendo reveladas, né? É um momento de Uhum. separação, é tudo que a gente aprendeu, mas a gente está vivenciando isso aqui agora, é fantástico. É verdade.
A Marisa, trabalha o tema do dinheiro. Calma, Marisa, o campo vai falar o que, que vai trabalhar. Ai, ai. Marisa, gente. A Luciana, expansão de consciência, amor, paz e energia. Eu sinto isso realmente, que é uma expansão. Diversas vezes nas lives eu fico emocionada, eu tô aqui agora. Uhum. E toda semana é uma experiência fantástica aqui. Eu saio daqui assim, eu não faço nada a semana inteira. Meu irmão fica macho comigo, vou revelar aquilo. Ele fica, Vi, você tem Aham. que postar conteúdo, Vi, não sei o quê. E eu tenho tanta coisa para falar, e eu não consigo falar durante a semana. Mas esse sábado, no sábado, ele me traz assim, sabe aquilo assim, não pode faltar na minha semana? Essa conversa Uhum. de sábado. Eu já tô, É bom, né? já estou criando o hábito. Mas é Ai, isso. ai. Na verdade, a gente tem que fazer isso, né? Criar hábitos para a gente De estar curso. mudando, né? É. Então, vamos colocar aqui a One, né? One by Vivi, Ah, beleza. tá? Que silêncio, gente. A gente pode falar, não tem problema não. Aqui eu vou colocar toda essa expansão, tá? Esses conteúdos, toda a sua sabedoria e o que vai vir ainda, né? Contribuindo ainda mais aí para todas as pessoas que vão se conectar com você, né? Os trabalhos que a gente faz, né? A gente está a serviço, né, Viviane? É, e coloca também a gente, esse grupo aqui, né? Apesar que você É, já chamou o grupo de UOL, né? aham. Mas as pessoas mesmo que estão aqui agora, Isso. nesse momento. Ah, a Dê falou que tá calado porque tá concentrado. Então tá bom, vamos concentrar. E o Bom, aqui campo. eu vou colocar todos que estão conectados com você, tá? Todo o seu grupo, né? Uhum. Todas as pessoas que estão conectadas que vão ainda se conectar. Olha só que engraçado, como o UOL e as pessoas viraram pro mesmo lado, olha. Uhum. E o outro tá virando também, ó. Tá virando, é. Ai, que bom. Quer dizer, não sei, né? Você que faz a leitura aqui, não sou eu, não. Hoje eu tô muito Olha dando como muito as pessoas pitaco. estão movimentando. Olha como que as pessoas estão precisando de conhecimento. Sente como que existe essa energia aí que está movimentando? Olha para você ver. Como que as pessoas, Viviane, estão passando por momentos que estão com sede É, dessa expansão, desse conhecimento, que interessante, né, gente? né? E como ela tá chegando, né? Olha. É, tá andando, tá andando. É, tem coisas fantásticas acontecendo. O UOL tá parado, não fica parado não, UOL. Tô brincando. Gente, é muito Existe um lindo, né? movimento muito grande, tá vendo? Com conexão com você. Olha para você ver. É. Conectou, Uhum. Então, em conectou. azul aí somos nós, né? Isso, E o laranja é o UOL. é o Olha como ó. chegou. Uhum, se É, conectou. veio devagar, mas veio. Mas veio, não é? Então é isso, assim, isso é só um gostinho, né? Para a gente entender como que é feito. E aí eu te pergunto, você que estava dentro do campo, não existe um algo mais aí dentro que dá uma.
bombeada a mais, uma energia a mais. Não é É, interessante isso? é muito interessante. É Mas deixa eu muito te perguntar interessante. uma... Olha, tá virando. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O verdinho era o que mesmo? O verdinho é todo o conteúdo, né, que você vai estar trazendo e Ele fazendo tá com que as virado pro pessoas. mesmo lado, né? Mas ele ainda não está Isso. tão conectado. Olha só. Vou falar com meu irmão. Falei, realmente eu não tô colocando conteúdo. Mas Ai, que esse engraçado. conteúdo, ele é tão expansivo, porque realmente às vezes ele não tem que estar tão próximo. Ele está Grudado, dentro de né? tudo que né? Na A verdade, esse gente. conteúdo já está aí dentro de você, né? Então ele está dentro de todos nós. Então o que precisamos é estar colocando isso para fora, né? Muito lindo. Deixa eu só ler uns comentários aqui antes de você Isso. passar para a carta aí. Ó, a Elizabeth, fantástico, amo tudo isso. Expansão de consciência, amor próprio, voltar para o interior. Eu também amo, Elizabeth. A Marisa, temos todos questões com o masculino, que por um motivo ou outro está excluído. O UOL está a serviço de portas abertas, tá mesmo. Estamos conectados ao We Are One. É, nós somos um, né? Tira uma carta para nós, por favor, a Rafaela falando. Ti- A, a ti- Marluz, constela, peraí, constela mais com a gente na água. Cada um, não dá não. Cada um é ótimo. Estão na mesma direção, alinhados. É, gente, muito legal. Todos, olha só, você viu que ela jogou? Então podia ficar cada um para um lado, mas tá todos virados para o mesmo lado. Olha que negócio legal. Exatamente. É. Ah, gente, fantástico. A Ana que está aqui ainda, está aqui ainda, Ana? A Ana, porque o UOL, a gente acabou observando, sabe, que o digital não era igual o físico. Apesar que quando eu fui apresentar para a Ana o UOL, a história do UOL, eu tive uma sacada que eu falei, gente, o UOL foi criado para uma comunidade carente aqui perto de onde eu moro, sabe? E o Aham. pessoal da comunidade não veio. Quem veio foram as pessoas dos outros bairros, que era tudo de graça na época. E aí eu tive uma sacada, eu falei, gente, não veio porque a gente não falou com elas que era importante o desenvolvimento pessoal. Imagina, o cara tá lá na comunidade. Eu falo com ele, olha, tem dança cênica, tem reiki, tem biodança. Ele vai pensar o quê? Pra que isso? Não é não? Uhum. Aí eu tive essa sacada quando eu fui mostrar o UOL pra Ana. E por que, que eu tô falando da Ana que tá aqui? Porque aí o UOL a gente começou a estudar o digital, sabe? E agora a gente está virando uma agência onde a gente vai é, ajudar não, se alinhar, vai fazer isso em conjunto com os Aham. terapeutas para eles divulgarem esse conhecimento e essas práticas maravilhosas, sabe? Uhum. E aí a gente está fazendo isso junto com a Ana, em processo experimental agora, a Ana da yoga para criança. Gente, olha que formidável. Yoga para criança. Já pensou a criança desde pequenininha fazendo yoga? Sensacional. Sensacional, sensacional. Muito bacana. Então é isso, olha aí, Ana, todos nós virando para o mesmo lado. Olha que coisa fantástica. O mundo agora é digital. A alma não é digital. Ela falou, a alma é digital. Não, a alma não é digital, a alma é contínua. Mas é lindo tudo isso, sabe? Tudo isso. Eu acredito que esse negócio ele vai ampliar, assim. As pessoas vão chegar, igual tá É, mostrando ali, né? sim, e você vê que as pessoas estão com sede desse autoconhecimento, dessa É. expansão, né? Ali as Uhum. pessoas estão se movimentando. Existe uma energia ali, como se fosse um motorzinho, que você viu que ela fez a volta e fez todo esse movimento, né? Engraçado, né? Que você pôs de um lado, ele rodou e veio. E Muito isso, interessante. É, vamos lá. Tira uma cartinha vamos. pra gente. Uma cartinha pra gente aí. Vamos lá, eu vou tirar aqui uma carta.
Tá dando para ler? Não, Não dá, não. Você vai ter que ler pra não. gente aí. Vamos lá. Merecer. Permita-se merecer é aceitar em si mesmo o direito de realizar, conquistar e vencer. Uau! Tchau, tchau. Não é, Gente, menina? Vamos merecer, a gente merece a tudo gente isso e muito merece isso. mais. Já tá É tudo mesmo. aí, né? Viviane, já tá tudo aí. O negócio é a gente atualizar e pegar do universo, porque o universo é abundante. A Não gente é? merece muito mais do que tudo isso. Ó, até arrepiei aqui, olha. Ai, que lindo! Eu me emociono Porque também. falta, porque falta isso. Olha, ó, gente, a gente já tem 55 minutos de live e fica nessa fofoca aqui. Mas eu tenho que falar isso. Eu tô aprendendo sobre arquétipos, sabe? É porque tudo tá ligado, gente. Tudo tá ligado. Tudo Os é. arquétipos estão no campo e tá tudo ligado. E aí, eu fui. E os arquétipos têm cartas também, sabe? E Uhum. aí, durante a aula, eu falei assim: sabe de uma coisa? Eu vou pôr isso aqui, vou tirar o que que eu preciso fazer pro UOL, pra gente conseguir expandir tudo isso que a gente quer, sabe? Para tantas pessoas que precisam disso, igual você falou que tem sede disso, né? Aham. Aí saiu assim, penetração. Tipo assim, é só Só aí. penetrar, entendeu? Ai, ai. Ó, a Já tá Marluz tudo falou, aí. a alma é uma impressão digital que nos identifica. Isso mesmo. A Rafaela, eu não conhecia isso do UOL e essa força de unir os terapeutas para divulgar as práticas está vindo. Rafaela, porque a gente está Verdade. começando agora. A gente está começando agora, né, Ana? A Ana tá vendo aí que a gente acerta, erra, né, Ana? Mas a gente vai e a gente vai aprendendo. Pode postar essa foto da carta depois. Ah! Adorei! Você tira pra mim, me manda. Eu vou postar Lógico, mesmo. mano. Sim, Fechou. Merecemos. Merecemos tudo, né, merecemos muito. Graça? A Graça é uma que acompanha aqui a gente todo sábado, Graça. Muito obrigada, Alu, gratidão, Elizabeth. Eu também me emocionei muito. Nós merecemos o melhor do universo, merecemos mesmo. Eu moro em Valparaíso, próximo a Brasília, e aqui estamos trabalhando para unir terapeutas também. Gente, e essa questão do digital tem assim, nós terapeutas, eu estou falando, me incluindo agora, porque eu tenho 20 anos que eu trabalho com terapia, é agora que eu estou me assumindo terapeuta, porque eu também sou engenheira, então assim, até hoje eu só era engenheira e agora eu sou terapeuta também. A gente tem muita crença limitante em relação a trabalhos voluntários, a dinheiro, igual ela falou aqui. Então, a gente não sabe divulgar o nosso trabalho. Eu posso falar por mim, né? Então, é isso que a gente vai ajudar, né? É A verdade. Ana, fiz um curso de contos de fadas e os arquétipos. Ah, Ana, vamos falar disso. Vamos falar também dos santos, viu, Marluz? Depois a gente conversa. Maravilhosos, estamos a serviço da vida, isso. E a gente está começando, Ana. Começando, mas vai dar tudo certo. Engatinhando, aprendendo. A Marisa é outra aí que a gente vai fazer um curso de cristais ainda, viu? Eunice Linda, quero constelar. Gente, essa live ela vai ficar salva no Instagram, no Facebook e no YouTube. E eu vou colocar lá o contato Bálsamo da Alma, né? Para Isso, falar. tem uma Então, quem página quiser lá. constelar com a Eunice, eu também vou depois. A Marluz, logo, logo vou divulgar meu trabalho com a Alma Verde. Olha, com a Alma Verde. Fiquei muito emocionada. Vamos. Ai, que lindo. Adorei estar Marisa, hoje Paty. aqui hoje. Pois é, Lu, você quase não assiste, né, Lu? E hoje você está aqui, não é por acaso. Não falei que a Eunice é fera nas constelações? Ela é fera mesmo. Marisa maravilhosa. Marisa também é fera. Gratidão. Ah, ela Gente, é já está poderosa. acabando. 15 segundos. Vamos Ai, que agradecer? delícia.
Ai, quero agradecer demais, Viviane, pela oportunidade, a todos que estão aí. E vamos continuar esse trabalho, hein? Com certeza. Gratidão a todos vocês. Gratidão, gratidão, gratidão.